Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um encontro aqui com a Isa. E antes de a gente entrar no nosso assunto de hoje, eu quero aqui deixar a minha mensagem, né? Hoje a gente começou o dia com uma notícia muito triste, né? Que o nosso querido Paulo Gustavo se foi. Também está sendo um dia muito triste, assim como semana passada também eu tive uma surpresa também muito triste, que eu também perdi um grande amigo, uma pessoa muito iluminada. E é isso, e a gente tem que continuar, né? Afinal de contas, né? A gente está aqui para realmente seguir adiante da melhor forma possível. E aqui vai a minha solidariedade, né? Meus sentimentos sinceros aos familiares, enfim, de todas as pessoas que estão, na verdade, perdendo seus entes queridos, né? Então, a gente tem que sim se cuidar mesmo, né? Com todo esse movimento da vacinação acontecendo, né? Da flexibilização, não é fácil, não está fácil, está cada vez mais próxima da gente, né? Eu tenho realmente sentido uma sensação de assim de um receio muito grande, né, de voltar ao ritmo normal, porque realmente estou sentindo um certo perigo, assim, está muito próximo, cada vez mais próximo. Mas vamos lá, a gente tem que continuar e eu queria abordar o tema de hoje. O tema de hoje é um tema que eu vejo muita gente, né, comentando que é tipo, se é verdade ou se é mito, né? Será que depois de todo um processo de emagrecimento, eu nunca mais vou poder comer o que eu gosto, né? Será que isso é verdade? Será que não é? Como será que a gente conduz? O que será que está certo? Porque eu vejo muitas pessoas que entram nesse esquema de emagrecimento, né? Principalmente quando é um emagrecimento, segue um padrão alimentar mais restritivo e tal, e realmente alcança o objetivo de perder peso, é, fica com medo, né? Tem muita coisa sendo falada, muita coisa sendo implementada, muitas pessoas falando de padrões alimentares mais restritivos, né? Mais radicais. E isso tem deixado muita gente com medo de comer inclusive alimentos saudáveis, né? Então é bem comum, eu vejo isso muito, as pessoas com medo de comer fruta, por exemplo, com medo de comer pão, né? Com medo de comer carboidrato de um modo geral, acaba levando a mais desequilíbrios ainda, porque quando a gente segue esse padrão mais restritivo, a gente não sustenta por muito tempo e lá na frente a gente acaba tendo uma necessidade de repor essa falta, e isso acontece, né, por vários fatores, e um deles pode ser inclusive emocional. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, né, de quais são os grandes, na verdade, tipos, né, de equilíbrio que a gente tem que buscar. Né? Na verdade, a gente acaba se desequilibrando, e isso, quando a gente perde esse equilíbrio de alguns pontos, de alguns pilares que eu acho que fazem parte desse processo, a gente acaba ganhando peso. E é exatamente nesse ponto, né, que muitas pessoas acabam ficando avessas a fazer qualquer tipo de esquema alimentar, né, porque acham que vai ser restritivo e que nunca mais vai poder comer o que gosta, né, e a gente sabe que não é assim que funciona, a gente pode sim, então essa afirmação é um mito, a gente pode sim, né, comer o que a gente gosta, a gente só tem que prestar atenção em alguns pontos, e é exatamente sobre isso que eu vou falar com vocês agora, né? A gente vai destrinchar nossa conversa em cima desses pontos. Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Isa Chinel, sou nutricionista funcional, especialista em atendimento de pessoas vegetarianas, veganas, em transição, né? E dentro da minha prática clínica, eu sempre utilizo muito o meu conhecimento dentro da fitoterapia, né, que também tem essa especialização, para ajudar as pessoas que estão passando por esse processo de transição, né, buscando uma alimentação mais baseada em plantas,
mas também para ajudar as pessoas que buscam uma orientação, né, com uma mais natural, baseada em mudanças de hábitos alimentares, implementação de coisas novas na alimentação para trazer saúde, né? E aí muita gente, mesmo tendo essa condição de estar fora do peso, né, com peso aumentado, né, me pede, na verdade, orientações, um plano alimentar ou alguma coisa nesse sentido. Mas primeiro, gente, o ponto número 1 é porque as pessoas querem buscar saúde. Quando a gente está equilibrado, quando o nosso corpo ele encontra esse equilíbrio, consequentemente a gente perde peso, né? Então isso existe uma consequência e muita gente entra nesse sistema de emagrecimento querendo só emagrecer a qualquer custo, né? E isso leva mais desequilíbrios, leva mais assim, desequilíbrios no sentido, inclusive, não só nutricional, né, a nível celular mesmo, mas desequilíbrios emocionais, porque fica, quando a gente coloca, né, impõe algumas restrições, parece que fica cada vez mais difícil. E o que gera isso ao longo de vários processos? Gera o efeito sanfona. E aí, mais prejudicial ainda é passar por isso, né? Então, eu acho que para quem vem nesse processo, vem buscando alternativas, para quem vem querendo realmente ter, né, o controle da sua alimentação e saber o que fazer, a gente tem que buscar informação, né? Parar de fazer mais do mesmo. Se já fez vários tipos de dietas, seguiu várias linhas, né, de alimentação e não sustentou, não deu resultado, talvez por algum motivo, porque realmente tinha um padrão mais restritivo, tá na hora de fazer alguma coisa diferente, certo? Porque fazer mais do mesmo, o resultado vai ser igual. E aí você vai entrar nesse efeito sanfona de novo, né? E isso não é legal. Então, a ideia aqui que eu vim trazer para vocês é de como eu enxergo esse processo. E no final, eu vou compartilhar com vocês 12 dicas importantes para seguir, né? E conseguir encontrar esse equilíbrio, onde eu consigo uma alimentação equilibrada e eu posso, sim, comer o que eu gosto, né? Então, a gente só precisa achar esse equilíbrio e se permitir, né, a ter resultados a longo prazo, né? Então, não adianta querer emagrecer a qualquer custo, perder aqueles 8 quilos que ganhou durante esse ano em um mês, né? E aí não conseguir sustentar porque não teve a base, né, alterada, não mudou o padrão, não mudou a emoção, não olhou para alguns pontos importantes que são essenciais para perda de peso, para emagrecer de uma forma definitiva e sustentar isso, né? Isso aqui é extremamente importante. Então vamos lá. Como que eu chego no equilíbrio? Então, a gente tem que buscar alguns equilíbrios, né, dentro de todo esse processo que vão me ajudar a sustentar tudo isso. Então, se eu cheguei num peso ideal que é legal para mim, que eu me sinto bem, como que eu sustento isso? Então, o primeiro ponto importante da gente entender, se eu cheguei no meu peso ideal, é eu conseguir sustentar em termos energéticos, né? Então, se eu tenho um estilo de vida que não demanda muita queima calórica. Então, sei lá, eu fico muito no computador, me locomovo muito pouco durante o dia, eu faço esporadicamente atividade física, a minha queima energética, ou seja, quanto de caloria eu vou queimar no dia, vai ser menor, né? E aí as pessoas acabam tendo esse ritmo de vida mais, né, mais tranquilo, mas querendo comer um padrão mais calórico do que queima. E aí, naturalmente, né, o excesso de calorias, sim, vai virar gordura, vai se acumulando, já que nosso corpo entende que aquilo lá vai ser uma reserva para algum motivo, certo? Então, esse equilíbrio entre quanto eu consumo e quanto que eu gasto é fundamental para a gente manter o nosso padrão alimentar e adequado com o que a gente quer, que a gente não quer que eu volte a ganhar peso. Então, se eu quero
Claro que se eu estou num processo de emagrecimento, a queima tem que ser maior do que o consumo, né? Então, se eu considerar que eu já cheguei no meu peso ideal, eu tenho que fazer esse equilíbrio. E aí que entra, né? Eu acho que uma estratégia interessante, se eu quero comer alguma coisa mais calórica naquele dia específico, eu talvez vou ter que me propor a fazer uma atividade física, né? Então, sair, né? Então, aquele dia que eu vou comer um bolo de chocolate, eu vou fazer talvez uma atividade física, uma caminhada, ou fazer uma aula de HIIT em casa, sei lá, enfim, uma aula de dança, né? Hoje tem muitos canais no YouTube disponibilizando danças, aulas de HIIT, coisas mais localizadas, enfim, dá para a gente se virar assim. Então, se eu vou consumir alguma coisa mais calórica, eu posso sim equilibrar isso, tendo uma queima energética acontecendo naquele período. Sem falar, claro, né, que a importância da atividade física para a gente encontrar esse equilíbrio, porque a gente acaba estimulando nossa estrutura, e aí com isso a gente tem uma queima energética constante, né? Então a gente acaba acelerando o nosso metabolismo e essa queima acontece ao longo do dia, né? Então a gente está o tempo todo queimando. E também, enfim, tem várias estratégias a nível de treino e tal, que não é minha especialidade, mas vale a pena entender tudo isso. A gente não precisa ficar horas e horas e horas fazendo atividade física. A gente tem hoje algumas estratégias bem interessantes de tipo meia hora, né, com oscilações de intensidade, isso mantém o seu corpo queimando de uma forma mais constante. Então, isso é bem legal. Outra coisa, então, assim, entendendo que eu estou no peso ideal, se eu gasto 2.000 calorias e eu vou consumir 2.000 calorias, e aí eu consigo ter esse equilíbrio, né, em termos de ganho e queima, né, de consumo e queima, e aí com isso eu consigo me manter o equilíbrio, né? Então a gente está falando de termos práticos, né? Isso faz parte, é bem óbvio isso. Muito bem. O segundo equilíbrio que eu tenho que buscar, que eu acho que tem uma relação com esse também, é com que frequência que eu vou consumir esse alimento que eu gosto muito. Então, se é, por exemplo, um doce, uma torta ou, enfim, uma sobremesa, né? Eu quero consumir assim todo dia e não faço esse equilíbrio de queima. Então, se o doce tem 500 calorias, eu não queimo essas 500 calorias adicionais, eu possivelmente vou começar a acumular, né? Então, esse raciocínio também faz parte, né, dentro desse processo. Então, a gente tem que prestar atenção na frequência. Então, se eu gosto de tomar uma bebida alcoólica, vai ser pontual, porque a gente sabe que o álcool vira açúcar, é um carboidrato, né? O álcool vira açúcar, então isso não deixa de ser, né, considerado como uma caloria vazia, né? Por quê? Porque não tem nutriente, né? Simplesmente é uma caloria que também traz outros desequilíbrios metabólicos, né? Então, assim, a gente tem que colocar na balança se é interessante ou não consumir esse tipo de carboidrato, né? E aí, fazendo um parênteses, todo mundo falando com medo de carboidrato hoje em dia, né? Ai, não como carboidrato, carbo, né? Enfim, low carb, tudo low carb. E daí a gente sabe que não é o carboidrato em si que é vilão, mas é a qualidade do carboidrato que as pessoas vêm consumindo que tem sido prejudiciais e tem gerado, né, muitos problemas de saúde. Então, por exemplo, carboidratos simples, vindos de bebidas açucaradas, doces, né, coisas com carboidrato simples, tem levado sim a todos esses desequilíbrios, né? As pessoas vêm ganhando muito peso, farinhas brancas, né? Então é o padrão alimentar que muita gente vem seguindo, que tem deixado muita gente inflamada, desequilibrada, né? Então, falando de carboidrato, na verdade, não é que o carboidrato é prejudicial, mas o tipo de carboidrato que você escolher, ele pode sim te fazer mal. E aí entra o tipo de. O álcool, por exemplo, é um tipo de carboidrato, né? Então as pessoas acabam não considerando isso e consumindo, né? Então, às vezes,
várias doses ou várias garrafinhas ou latinhas, enfim, durante a semana. Isso no final de uma semana vai acumulando, sim, né, em termos calóricos e energéticos. Então, com que frequência? A frequência é extremamente importante. Não que seja proibido, né? Claro que não. Mas é interessante a gente se organizar, né? Se falar, tá bom, eu vou consumir sobremesa no final de semana, eu vou deixar para comer quando eu tenho alguma situação especial, específica, né? Enfim, se eu vou consumir ou a sobremesa ou o álcool, né, uma bebida alcoólica, deixar para situações pontuais, né? E você saber administrar isso, né? Porque fica muito tempo sem consumir doce, por exemplo, a pessoa fica realmente querendo consumir, quando consome, não consome um pedacinho, mas aí vem todo um processo aí de ansiedade, querendo comer, né, uma porção maior do que deveria. Então, dando o gancho ao próximo equilíbrio que a gente tem que buscar, né, para a gente realmente conseguir ter esse, na verdade, o que a gente quer depois de um processo de emagrecimento? A gente quer ter controle, né? A gente não quer mais ficar passando por esse processo de ganho e ganha peso, perde peso, ganha. A gente tem que ter o controle disso, né? E como que eu faço para ter esse controle? Exatamente entendendo como deve ser a qualidade da minha alimentação, né? Então, se eu tenho uma alimentação muito restritiva, que foi o começo da nossa conversa, eu possivelmente vou me sentir desequilibrada em algum momento, e aí, quando eu for comer, eu não vou querer comer um pouquinho, eu vou querer comer muito, né? Então, eu fico muito tempo sem carboidrato, que é um padrão hoje muito comum. Então, as pessoas acabam percebendo, né, que ficam muito tempo sem comer, quando comem, né, uma quantidade grande, e também, normalmente, essa preparação vem junto com ela, vem muita gordura, né? Então, não é, eu vou comer um carboidrato nada saudável. Normalmente não é esse o padrão, e aí acaba sendo uma alimentação muito rica em carboidrato e gordura, né? E isso acaba levando a esse efeito sanfona, né, de perda e ganho. E o quarto equilíbrio que a gente tem que buscar, e aí eu acho que é extremamente importante, interessante, né, que eu vou dar algumas dicas que eu vou dar, que eu vou compartilhar com vocês agora, né, em seguida, tem a ver com um equilíbrio de emoções, né? A gente sabe que as nossas emoções estão muito interligadas com o alimento. A gente tem uma memória, né, afetiva, muita coisa nos lembra situações de infância, ou normalmente situações legais da nossa vida estão associadas a encontros, né, em volta da mesa, ou está associado a alguma coisa mais em termos de alimentação, de comida, né? Então a gente está sempre comemorando, né? E a comida faz parte de todo esse processo. E isso, na verdade, é um equilíbrio, né? Talvez dentro de tudo que eu venho falando para vocês, eu acho que todo mundo vem falando, que a gente tem visto muita gente falando sobre isso, talvez esse ponto, né, de buscar o equilíbrio das emoções sejam mais, como eu vou falar, não mais difícil, não é difícil, eu acho que depende, talvez o mais profundo, né, porque a gente tem que entrar e entender as emoções e saber trabalhar com elas e saber sair de um ciclo vicioso que as emoções nos levam, né, quando está associada, a emoção está associada à comida, à alimentação. Mas vamos lá, então chegando agora nas 12 dicas que eu queria trazer para vocês para ajudar nesse processo de manter o equilíbrio, né? Então, eu vou passar por um processo de emagrecimento, eu preciso ter esse equilíbrio. Por quê? Porque sustentar mudanças alimentares inclui, sim, né, de ter esse alimento que eu gosto muito. Então, se eu preciso de, eventualmente, de ter uma sobremesa, um doce, um chocolate, ela pode sim estar presente, né? Então, a gente tem que saber conduzir isso, a gente tem que ter o controle disso na nossa mão, certo? Então, para a dica número 1, se a gente olhar para a nossa semana, ou para a nossa... Então, para a nossa semana, a gente vai olhar e falar, eu vou sim
ter um evento, vai ser um aniversário, ou vai ser uma comemoração, ou vai simplesmente ser um final de semana que eu quero preparar uma sobremesa. Então, a gente está tendo agora essa semana o Dia das Mães, né? Vai ter um almoço de Dia das Mães, ou vai ter uma sobremesa diferente nesse dia. Eu vou sim consumir, né? E aí você se preparar para aquele momento, não, né? Evitar de comer isso todos os dias. Então, olhar para a semana e saber administrar isso, definindo um dia específico, ou final de semana eu vou tomar uma cervejinha, sabe? Dessa forma. Dica número 2, que eu acho que é bem legal, uma prática que eu costumo fazer. Quando eu estou nesse processo, eu falei, vai ter 2, 3 dias, chegar o final de semana, né? Enfim, a gente vai ter algumas coisas acontecendo. Como que eu vou conduzir isso? Né? Então, fazer uma alimentação calórica intermitente. Como que seria isso? A gente ouve falar de jejum intermitente, né? Que também é uma ferramenta legal, né, que ajuda, sim, o nosso metabolismo, né, a sair daquela zona de conforto. Então, a gente acaba gerando um pequeno estresse nas nossas células, e esse estresse tem um efeito bem importante aí. Mas não é só disso, né, acho que tem a ferramenta de intermitência calórica. Então, por exemplo, se todo dia eu faço uma alimentação meio padrão, é claro que a gente não gasta todo dia a mesma coisa, né? Tem dias que a gente está mais na correria, tem dias que a gente está mais tranquilo, e os dias que a gente está mais corrido, a gente gasta mais, e às vezes pode ser que tenha aquela necessidade de comer alguma coisa a mais. Tem os dias que a gente está mais de boa, e aí a gente talvez nem precise consumir, né, o padrão habitual. Tipo, vamos supor que são 2.000 calorias, né? Então, quando eu crio uma intermitência calórica, né, ou energética no meu dia, eu escolho alguns dias durante a minha semana e eu vou fazer um dia, por exemplo, só de sucos, de sopas, né? Então, caldos, cremes, smoothies. Então, a densidade calórica daqueles dias específicos que eu escolhi vai ser menor. E quando eu somo a minha média durante a semana, eu consigo ver que o meu consumo diário médio, ele acaba sendo menor do que se eu estivesse todo dia comendo a mesma coisa, né? Então, isso é interessante, porque no final, a gente criando essa intermitência, por exemplo, um dia 2.000, aí outro dia eu vou fazer aquele dieta mais à base de plantas, mais sopas, cremes, sucos, smoothies. Então, 2.000, aí aquele dia mais à base de plantas, 1.000. Aí no outro dia, 2.000, aí eu faço de novo 2.000, daí outro dia eu faço 1.000. E quando eu tiro a média dos 7 dias da semana, eu tenho um consumo menor, né? Isso é muito legal, porque as pessoas, né, quando eu sugiro isso, né, falam, ficar um dia sem comer, que é como, né? Eu falei, gente, a gente não morre se a gente ficar um dia sem comer, muito menos eu não estou falando que é para ficar um dia sem comer, estou falando que é para ficar um dia nutrindo a célula, um dia com muita fruta, muito vegetal, muito smoothie, sopas, cremes, né? Muito nutriente para as células, para a gente nutrir. E aí, no dia seguinte, a gente come normal, né? Eventualmente, se come um pão integral de manhã, enfim. E aí, a minha proposta e minha sugestão aqui para ajudar nesse processo também é diminuir a frequência de proteína animal, porque ela é extremamente inflamatória. A gente acaba tendo, normalmente associada, né, a esse padrão alimentar, vem sempre muita gordura, né? Então, a gente tirando proteína animal, se come todos os dias. Então, escolher 3 vezes por semana só comer proteína animal. E se come de manhã, almoço e janta, escolher uma refeição só para fazer essa refeição. Então, por exemplo, é uma outra dica que eu queria compartilhar com vocês. E aí, seguindo para a terceira dica, se a gente olhar o que seria legal de a gente manter na nossa visão em termos de programação e planejamento da semana. Então, 80% da minha semana eu vou comer certinho no sentido, tipo, tirar alimentos gordurosos, alimentos ricos em açúcar, vou tirar bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas. Então, 80% do meu dia, da semana, vai ser sem isso. E aí, 20% eu vou me permitir ter uma sobremesa, vou me permitir, enfim, comer alguma coisa mais calórica, né? Então, a gente mantendo
esse padrão de 80-20 é bem legal e fica fácil a gente se controlar, porque a gente não vai tirar, né? A gente vai só controlar. Uma outra dica que eu queria trazer para vocês, então a quarta dica é trazer o processo de mindful eating, né? Que é trazer a presença no ato de comer. Pode ser redundante, muita gente vem falando sobre isso, né? Repetitivo, mas é extremamente poderosa essa ferramenta e é extremamente, vou falar para vocês, porque por mais que eu fale para todo mundo fazer, né, na consulta, para diminuir a ansiedade, para comer com consciência, é extremamente difícil, porque a gente não consegue, né, e isso requer o quê? Requer um esforço, uma consciência de que chegou a hora da alimentação, de se alimentar. E aí, exercitar o mindful eating, né? Perceber o alimento, não só na hora de comer em si, mas também no processo de montar o prato, né? E aí vem algumas dicas que ajudam a gente a realmente entrar nesse processo de uma forma mais presente. Então, eu tenho visto muita gente, né, nesse processo de home office que não se permite sair da mesa de trabalho, mesmo porque está em casa, então acaba fazendo prato e continua comendo, e aí fica no computador e tal. Então, isso não é legal, gente. Né? A gente acaba não percebendo quando a gente está com muitas interferências que desviam nossa atenção. A gente não percebe o alimento, a gente não percebe a textura, não percebe o que está comendo, a quantidade que está comendo, né? Então, isso é extremamente complicado, sim, né? De se controlar. E aí, quando a gente vê, perde-se, sim, o controle e o equilíbrio. Então, minha dica aqui é arrume a mesa na hora de você almoçar. Controle o tempo, é hora de almoçar, vou parar, é meia hora, uma hora, e eu vou me dedicar à alimentação. Então, arruma a mesa bonitinho, colocar lá um jogo americano, colocar os talheres e sentar na mesa. E aí perceber, né, se está com fome, como que está o grau dessa fome, se está muito, né, tá com muita fome, com pouca fome. Então é extremamente importante entender tudo isso, né? É interessante, muito importante estar num ambiente calmo, né? Então procurar colocar uma música, né, calmante, ou estar assim num ambiente que te dê tranquilidade, que você possa sentar, comer com calma. Isso aqui também seria a dica número 6. Dica número 7 é, quando eu for fazer a minha refeição, procurar fazer ela em silêncio. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, quando a gente está em silêncio, a gente está mais presente, né? A gente percebe mais a textura do alimento, a gente percebe a consistência, a gente percebe o sabor, né? A combinação de sabores da refeição. Então, isso é muito interessante quando a gente está em silêncio. E segundo ponto, né, falando da parte fisiológica em si, quando a gente a gente está se alimentando, que a gente coloca o alimento na boca, a gente tem movimentos da língua acontecendo, né? Quando a gente fala, a gente tem um tipo de movimento da língua, e quando a gente está mastigando, a gente tem um outro tipo de movimento da língua. Se a gente fala comendo, o alimento ele não vai ser bem mastigado e a gente não tem essa participação da nossa saliva, né? Assim, fazendo a ação dela, porque a saliva ela já tem enzimas digestivas importantes que ajudam a quebrar os carboidratos, principalmente. Então, se a gente fala comendo, essa saliva, ela acaba não sendo muito bem misturada no alimento, né? Falando a nível fisiológico mesmo. E aí a gente acaba perdendo a oportunidade de ter uma boa digestão, que já começa na boca, né? Então, não sei se vocês sabiam disso, mas é interessante sim comer em silêncio, porque aí a gente consegue fazer, né, na verdade, criar todo um alimento, né, ser misturado de uma forma homogênea junto com a nossa saliva e a ação da enzima já ser mais eficiente, né? Então, isso é extremamente importante, comer em silêncio. Dica número 8, observe o alimento, né? Tem umas práticas de meditação, né, de mindful eating muito interessante, não sei se vocês já fizeram,
mas eu já participei de alguns eventos, né? E eles são extremamente interessantes quando você se permite sentir o alimento, não só a nível de paladar, mas sentir o cheiro, perceber a textura, desde se for um alimento embalado. Então, por exemplo, se você for pegar, é meu momento de comer minha sobremesa, então, se eu vou pegar, desembalar o chocolate, desde sentir a textura da embalagem, olhar para ele, perceber, de repente ler o rótulo, né, enfim, né, já ir preparando ali o ambiente, desembalar o alimento, pegar um pedaço, né, não enfiar tudo na boca, mas pegar um pedaço, ou dar uma mordida pequena e sentir. A primeira mordida de todo o alimento, ela é sempre muito especial. A gente não se dá conta de como ela é especial quando a gente tem o contato do alimento com as nossas papilas gustativas e a gente pode perceber muita coisa interessante, mas quando a gente está comendo muito rápido, a gente não percebe nada. E é muito interessante isso. Então, sentir, né, a presença daquele chocolate, sentir a maciez, a cremosidade, se está muito doce, se não está doce, se ele está meio amargo, ou se ele tem uma acidez, ou se ele está... né, enfim, a gente consegue perceber tudo isso, se a gente faz isso de uma forma tranquila. E aí, é muito interessante, se vocês não fizeram ainda, fazer essa experiência de consumir de uma forma muito, né, delicada, assim, pegar um pedaço, experimentar, depois pegar o segundo pedaço. Como que é o segundo pedaço? A primeira mordida é muito mais saborosa do que a segunda. Muita gente acaba até falando, nossa, o chocolate estava muito mais gostoso na primeira mordida do que na segunda, quando a gente pratica o mindful eating. É muito, muito legal. Um outro ponto importante que eu já comentei aqui, então seria a dica número 8, é observar a comida antes de realmente sentar para comer, né? Então, além de ver do que eu vou me servir, prestar atenção, né, no seu grau da sua fome. Então, estou com muita fome, eu estou com pouca fome, e tentar fazer a refeição de uma forma muito tranquila. A gente sabe que para todo esse processo acontecer, a gente precisa de pelo menos uns 20 minutos isso seria o adequado, né? Entre sentar, fazer a refeição, mastigar, tudo certinho, uns 20 minutos. E isso eu posso comentar com vocês que é muita pouca gente que tem feito, que consegue fazer uma refeição com uma quantidade né, um tempo razoável. Normalmente as pessoas estão correndo, fazem a refeição de uma forma muito rápida e não se dão conta. Tipo, assim, dentro da média que eu vejo, assim, pessoas comem 5 minutos, né? Então, e aí a gente acaba não percebendo o alimento, não percebe sabores, não percebe quantidades que a gente está comendo. Então, é extremamente complicado isso. Então, né, mais uma vez, trazer a presença, percebendo cor, sabor, na hora de montar um prato, tentar procurar montar um prato mais colorido possível, é extremamente importante isso, porque a gente acaba melhorando a oferta de nutrientes. Uma outra dica bem importante, que nos ajuda a trazer essa presença na hora de comer, né, que ajuda a gente a ter o controle, descansar os talheres. Então, estou lá me alimentando, descanso os talheres, né? Porque as pessoas, 5 minutos estão comendo e pronto, né? Quando vou ver, já terminou. E a gente não consegue, e não percebe isso. Então, se a gente dá uma garfada, descansa os talheres, sente o alimento, sente a combinação de sabores na boca, textura e tudo mais, isso aí é extremamente importante. E isso nos força, inclusive, a mastigar mais, mastigar bem, né? Então, como eu falei na dica anterior, da importância de fazer a refeição em silêncio, né? Para a gente melhorar essa homogeneização da nossa saliva com o alimento, que ajuda a gente a melhorar a nossa digestão. A digestão, ela começa assim na boca, na mastigação. Então, mastigar bem o alimento é extremamente importante para a gente melhorar a digestão, né? Ter uma digestibilidade alimentar melhor, isso é extremamente importante.
A gente precisa estar hidratado para que isso aconteça de uma forma eficiente, porque, não sei se vocês sabem, para a gente ter uma digestão boa, né? Já devem ter ouvido falar, precisa se hidratar, precisa hidratar bem durante o dia. Mas, só para vocês saberem, né, a gente produz diariamente pelo menos 1,5 litro de saliva. Então, se eu não estou me hidratando de uma forma eficiente, eu não estou, né, hidratada, possivelmente a minha digestão já vai começar um pouco mais deficiente, né, já que a gente começa a digestão na boca. E outra dica que eu queria também trazer para vocês, a 12ª dica seria, se você faz, se o seu lado dominante é o direito, procurar fazer a refeição com o lado esquerdo ou e vice-versa. Se você é canhoto, fazer com o lado direito, para você entender, né, quando a gente acaba criando, né, sair da zona de conforto, a gente acaba tendo que trazer presença, a gente tem que ficar presente ali. Então, se eu estou comendo com o lado direito, né, eu sou canhota, eu vou comer com o lado direito, eu preciso prestar mais atenção. Então, uma forma de trazer mais atenção na hora de comer, né? E é isso, gente. Então, o que eu queria trazer para vocês, além dessas dicas, né, que não existe nenhuma fórmula mágica, não existe nenhum tipo de segredo, nada disso, né? A gente tem que, na verdade, buscar achar esse equilíbrio, né? Então, achar o equilíbrio de emoções, achar o equilíbrio na hora de se alimentar. Então, tudo isso que eu falei para vocês, nada mais é formas de diminuir a ansiedade na hora da alimentação, formas de trazer tranquilidade na hora das refeições, porque tudo isso contribui, sim, para a gente fazer melhores escolhas, comer quantidades menores, comer coisas mais saudáveis, quando a gente está, né, naquela ansiedade, com várias coisas acontecendo, e a gente não presta atenção, a gente come errado, come qualquer coisa, come quantidades maiores, e é isso. Então, na verdade, a gente está aqui no final do nosso bate-papo, e eu vou deixar nosso bate-papo aqui salvo para quem não pôde, né, assistir nesse horário, né? Eu tinha me comprometido ontem de fazer, não consegui, mas hoje, muito obrigada para quem participou, quem esteve aqui presente, para quem entrou agora. Vou deixar aí para quem quiser assistir de novo. Combinado? Um super beijo para vocês e mais uma vez obrigada pela presença. Um beijo.